Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. O que o juiz aqui, auxiliar do Alexandre de Moraes, está relatando é um dos efeitos dessa ponerologia. Um psicopata é uma pessoa que não tem os valores iguais aos das pessoas comuns. Então uma pessoa comum, ela tem compaixão, ela tem empatia, ela sofre vendo a dor do outro. O psicopata não, ele tem um mundo próprio dele. Aquilo que para você representa sofrimento, para ele pode perfeitamente representar honra, algo para ele se orgulhar e etc. É por isso que eles cometem as maiores atrocidades sem ter o remorso na cabeça. E o Lobachevsky, quando ele descreve ponerologia, ele demonstra que quem está ao redor desses psicopatas, quando esses psicopatas chegam numa posição de poder, acabam sofrendo esse tipo de conflito. Essa inquietude moral, a perda de sono, porque ele sabe que está fazendo a coisa errada. O juiz aqui, o Ayrton Vieira, junto também com o outro, o Marco Antônio Vargas, e também, por que não, o Eduardo Tagliaferro, que é com quem o juiz Ayrton Vieira está conversando aqui nessa chamada, todos eles provavelmente sofriam dessa consequência da psicopatia do Alexandre de Moraes. E esse relato vem em primeira mão no livro Ponerologia, porque é um livro escrito por alguém que foi perseguido político na Polônia. Então, repare que não são coisas ao acaso, e que isso daqui é mais um diagnóstico de que o Brasil está, sim, sendo dominado por um psicopata, uma pessoa que não enxerga limites e que tem prazer até em se meter em audiência de custódia para ficar prendendo velhinhos, muitas das vezes com base em posts que não tem nada de antidemocrático nas redes sociais. Situações em que eles colocam lá: não respeitar a Constituição é um golpe. Pessoas foram presas por causa de terem postado isso. Ou melhor, foram presas no 8 de janeiro e depois a liberdade provisória pedida pela PGR não foi respeitada com base nisso. Pessoas que foram confundidas com homônimos. Inclusive a própria chefe de gabinete do Alexandre de Moraes se metendo nessas pesquisas para fabricar esses ditos casos positivos para que continuassem presos. Isso não é democracia, na verdade é o oposto da democracia. E quando Moraes toma um carimbo na cabeça de violador de direitos humanos, é contra isso daí que o Trump e o governo dos Estados Unidos está trabalhando. É para resgatar a harmonia entre os poderes, como disse o Christopher Landau. É para cercear essas violações de direitos humanos e para que o Brasil possa ter minimamente uma democracia saudável, com instituições livres para poderem bem fazer funcionar esse sistema. Livres, por exemplo, o Congresso Nacional precisa ser livre, sair das ameaças do Alexandre de Moraes para conseguir pautar um projeto de anistia, que é a pauta prioritária do maior partido da Câmara, o PL. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação... Ele está pagando o preço da psicopatia do Alexandre de Moraes. Então, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que... Repara só, ele está descrevendo que ele está sofrendo também
com a pressão popular, com a pressão, muitas das vezes, de matérias da imprensa. É por isso que o Moraes tenta censurar as tias do Zap, tenta censurar as imprensas, ver que seja necessário utilizar sua criatividade para fechar revistas e etc. É por isso que ele persegue autoridades como deputados federais, para dar o exemplo que não pode haver uma voz para se insurgir contra a ditadura dele. Como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Tá aí, pessoal. Meu conselho para você, preserve a sua saúde, não trabalhe com psicopatas e a gente segue adiante aqui para virar essa página do Brasil. Da imprensa, né? Ela como dizer que o filho do Barroso está no Brasil. E que ele é o quê? Da BTG? Diretor, não é? Mas de onde ele tirou isso aí? Cara, o que dá a impressão que Luiz Roberto Barroso está fazendo uma pressão sobre a imprensa, ou sei lá se ele está oferecendo grana para publicar em tudo isso, mas a ideia é certamente tirar o filho dele, o Bernardo, do foco. A gente já falou aqui, nós avisamos a vocês, todo o caminho que o Bernardo percorreu, desde que o Luiz Roberto Barroso teve o visto para entrar aqui nos Estados Unidos cancelado, ele inclusive foi a Nova York, ficou lá no consulado brasileiro tentando entender de que maneira aquilo tudo o atingiria ou poderia atingir. Ele também andou declarando aí publicamente que ele tem o green card, para o círculo dele ali, não publicamente, para o círculo dele, que ele como um green card holder, quer dizer, ele tem o green card, ele não seria atingido pela medida que pega principalmente o pai dele, o que não é verdade. E agora você olha aí os portais de notícias, os jornais, e você vai ver lá que o diretor do BTG Pactual, que ele não é diretor, então, informação segura de gente do banco, ele não é diretor do BTG Pactual, né? Que ele está no Brasil, que ele voltou para o Brasil e que ele ouviu do pai dele a recomendação para não voltar para cá, para os Estados Unidos. Isso é mentira. Ele saiu pelo México? Ele não saiu por lugar nenhum. Ele está neste momento, ele está trabalhando no banco, no BTG Pactual. Ele não está no Brasil, ele está trabalhando no BTG Pactual. Em Miami. Ele está em Miami, neste momento. Pelo menos a gente não deixa de fazer a transmissão ao vivo para trazer todas as informações que a gente tem de hoje, né? Informações, inclusive, exclusivas, como é o caso, por exemplo, do filho do Barroso. Incrível isso, né? O filho do Barroso não está no Brasil, como nós já falamos, e a imprensa brasileira inteira noticiando como se ele estivesse no Brasil. O que ocorre? É bom deixar isso claro para vocês. Nós não estamos noticiando isso como se fosse algo prazeroso para nós. Essa não é a intenção. Não é uma coisa prazerosa para nós noticiarmos o que está acontecendo. Causa-nos espanto, muito espanto, que a imprensa brasileira, em peso, ela não está levando em consideração que é uma mentira o fato de que o filho do Barroso não está no Brasil, ele está nos Estados Unidos. E o cargo que deram para ele também não é um cargo verdadeiro, ou seja, mentiram o cargo, mentiram o local e pode ser matéria paga, né? Os indícios são esses, de matéria paga, porque o jornalista ele tem que conferir as informações que ele está obtendo. Não é assim, tô a fim de falar sobre isso aqui e vou falar e vou pegar só o que minha fonte está dizendo. Gente, não é assim, tá? Isso não funciona dessa maneira. E óbvio, o Moraes, ele se tornou hoje um símbolo de juiz que é ditador. Tá? E isso, não estou falando aqui só da direita. Vários políticos, inclusive de esquerda, aqui nos Estados Unidos, já têm essa visão do Alexandre de Moraes e mais. Só hoje eu vi notícias, né, do Wall Street Journal, New York Times e, se eu não me engano, da BBC. Então foram 3 jornais aí falando especificamente sobre o Alexandre de Moraes, sobre a situação do tarifaço de Trump para cima do Brasil. Então, hoje já não tem mais como esconder o que está acontecendo no Brasil. Todas as ilegalidades, a própria Mônica Bergamo, tá? Ela teve uma live onde ela falou, uma transmissão onde ela falou que aqui nos Estados Unidos, as mídias americanas estão vendo o Alexandre de Moraes como um ditador. Então não tem mais como o pessoal fazer nada escondido. Preparem-se para mudanças, tá? Porque o Alexandre de Moraes
naquele vídeo divulgado ontem, onde ele fala que admite excessos, erros, e ainda joga para cima do colegiado. O Alexandre de Moraes, ele tenta colocar a culpa no colegiado, ou seja, trazer outros com ele para que ele não fique isolado. Então, vejam, é fundamental que, nesse momento, o Alexandre de Moraes fique isolado dos outros. Por isso é que a gente falava muito da questão de começar aos poucos. A estratégia de começar primeiro com o Alexandre de Moraes, ela foi boa, tá? Ela foi muito boa. Por quê? Porque agora o Alexandre de Moraes fica isolado em relação aos outros. Então, isso, gente, é fundamental. E eu acredito que ele vai mudar muito, porque várias ilegalidades ele agora vai ficar mais receoso de cometer, tá? Ele já permitiu que parlamentares visitassem Daniel Silveira, né? Então, o tom dele está mudando. Ele está percebendo que ele não pode mais fazer simplesmente o que ele quer, porque ele vai ser julgado pelo mundo. Isso é muito bom para nós. Não deixe de deixar seu like, comentar e compartilhar, pessoal. Isso é muito importante para que possamos continuar enviando vídeos para vocês.